Bom, então vamos lá agora para o capítulo 9, História de Silas, que é uma confissão de um espírito que não tinha vergonha de admitir os passos errados que deu no passado, quando ele estava entregue aí ao amor ao ouro. A gente não faz ideia. A sedução, para não dizer fascinação, que o ouro exerce nas pessoas. Então, o cara foi pirata lá para trás, o cara foi ladrão de mina de ouro, o cara sonha ou tem aquela ganância de ter barras de ouro na sua mão, mesmo que hoje, eu acho que eu nunca segurei uma barra de ouro na mão, pelo menos nessa encarnação, mas isso vem das experiências anteriores. E no caso aqui do Silas foi isso. É, confissão, né? Pondo os tormentos da colheita depois de uma semeadura defeituosa e as condições de reconstrução que Deus dá a cada um de nós. Então, esse Silas, ele prejudicou muita gente. Ele desviou dinheiro de muita gente na forma de ouro. E fica aqui a reflexão de que a má ação de 1 minuto, por vezes, demanda décadas para ser resolvida. E aí vem um lembrete, né, de uma frase do querido Emmanuel, daquelas que ficam gravadas com luz no nosso coração. E o Emmanuel fala o seguinte, que muitas vezes a gente precisa treinar alguns minutos por dia a ser melhor do que é durante 20 anos, para saber como agir com sabedoria durante 5 minutos. Então, muitas vezes, a gente tem que ler um trecho edificante, concentrar a nossa mente numa prece, valorizar a nossa capacidade de ajudar quem está precisando. Isso é treino. Porque muitas vezes, no momento dos 5 minutos, como se dizia antigamente, em 5 minutos a pessoa descarrega uma pistola com mais de 16 tiros, num momento de impulso. Quer dizer, pode tirar 16 vidas ou mais. Se você for pensar em 1 minuto, já dá para apertar o gatilho 16 vezes de uma arma. Mormente, se for metralhador, então, numa situação de guerra, são 300 tiros num minuto, né? Então, tem que se preparar um pouquinho por dia para saber superar quando a vida nos cobra, porque senão a gente vai ter arrependimento e reciclagem por um tempo que não conseguimos imaginar. E o caso do Silas é um desses. E aqui no capítulo 10 fala lá do outro caso, do Antônio Olímpio, mostrando que ele também, movido por ganância, por poder, ah, acabou criando o seu próprio sofrimento. E como o trabalho de resgate envolve a família e os próprios credores espirituais. O criminoso que errou uma vez, errou duas, errou três, quer dizer, o criminoso contumaz, após a morte, fica em regiões de trevas por longos períodos e por diversas vezes volta a reencarnar em situações muito difíceis, sendo que em cada desencarnação volta também a estagiar nas mesmas regiões infernais. E aí, dois espíritos vingativos são levados à presença de um pianista, esse pianista encarnado, que é intuído a executar a chamada pastoral, que é a Sexta Sinfonia de Beethoven. E ao ouvirem, ficam sensibilizados. E através daqueles acordes de Beethoven, aqueles dois sofredores começam a despertar para o perdão, para a humildade, para o amor e emolduram, né, o reencontro com
os Vingadores com uma moça que foi cunhada de um deles e, por culpa dos dois, estava sendo terrivelmente obsediada. Então, a gente não percebe o quanto que a boa vontade desenha bons caminhos. O pianista simplesmente se deixou levar pela intuição que a espiritualidade deu de repente, começar a dedilhar lá a sexta de Beethoven. Mas ele estava sendo um instrumento da espiritualidade para despertar sensações de progresso, construtivas, restauradoras, na mente daqueles dois obsessores que estavam ali à volta dele. Vou me manter tranquilo nas fofocas hoje. Já teve uma, agora está na segunda. Um casal que morava em Andradina, interior de São Paulo, se casou. Ele era oficial do cartório de Andradina. Estou falando isso lá pela década de 1930. E o casal foi morar, casou, foi morar lá em Andradina, ele oficial do cartório. Nem uma semana eles estavam morando lá. Barulho de estranho na porta da cozinha à noite. Foram lá ver, pensaram que era algum bicho, alguma coisa. Naquele tempo em Andradina, principalmente nas casas da periferia da cidade, onça, jaguatirica vinha arranhar a porta atrás de cheiro de comida. Acharam que era onça. Não, era um cesto com uma criança recém-nascida que foi deixada na porta da cozinha deles. Acolheram. 2 semanas se passaram, outro barulho de madrugada, outro cesto, outra criança. Acolheram. Eles não tinham filhos, recém-casados. Quando eles viram, eles estavam morando lá em Andradina fazia 12 meses e 20 crianças já estavam dentro da casa deles. Todos recém-nascidos. E o casal falou, tudo bem, dá para trabalhar. Só que aí o salário que ele ganhava para criar 20 crianças já começou a puxar. A esposa falou, não, não tem problema, vou começar a fazer doce e vender na praça da cidade. Mas nenhuma criança vai sair daqui ou vai passar necessidade. Passou o tempo. Esse casal, a esposa, como o marido, seu Orestes, Dona Clori, passaram a ser espíritas, não eram. Desenvolveram a mediunidade. Se mudaram para São Paulo. Mantiveram essa rotina de aceitar toda criança que era entregue anonimamente a eles. Quando viram, estavam com 180, aqui em São Bernardo do Campo. Criou-se uma instituição, Associação Cristã Verdade e Luz. E a espiritualidade, ele dormia no quarto com os moleques, ela dormia no outro quarto coletivo com as meninas. Enfermagem, banho, atenção para quem precisava de cuidados especiais, além de trabalhar no batente diário para garantir o salário, para ter a manutenção. Muito bem. Determinada noite, a esposa, a Dona Clori, falou, pô, eu estou dormindo 2 horas por noite. Criançada não dá folga e eu tenho a maior atenção por eles. Mediunizado, marido dela, seu Orestes, falou, você vai querer continuar sendo o que você já foi? E aí mostrou uma praça cheia de gente e a Dona Clori, do passado, com casaco longo, aquela chapéu mais alto, fazendo discurso, inflamando o povo. Fala, você já enganou essa turma toda uma vez, não vai querer continuar fazendo a mesma coisa agora e pensar só em você. Quer dizer, aquele casal tinha adotado uma reencarnação de resgate para consertar o que ela, como homem, numa vez anterior, tinha sido um político corrupto. E ele, por amor a ela, que foi esposa daquele
político corrupto no passado, falou: a gente vai junto e vamos conseguir consertar. Associação Cristã Verdade e Luz. Podem procurar no Google Lar da Mamãe Clori, o nome dela, Clori Fagundes Marques. Para quem quiser, está lá. Ação das Mulheres Espíritas do Brasil, capítulo 14. Fofocona extensa, né, Algão? Mas vamos em frente. E aí, capítulo 12. Dívida agravada. Alguém já ouviu falar o que é sentimento tigrino? Sentimento tigrino é aquela pessoa que arma o bote que nem um tigre, fica na espreita. E quando. Vocês já viram um gato caçando passarinho no mato? Você não ouve nada, ele até recolhe a unha, né, para não fazer barulho. De repente você vê um movimento assim, tá lá o passarinho na boca do gato. Sentimento tigrino é isso. Armar o bote. E ter uma presa, ter o foco, e tem espírito com esse sentimento tigrino, como diz o querido André Luiz aqui. E enquanto algum espírito que não está minimamente arrependido e cultiva esse tipo de bote, né, de sentimento tigrino, como diz, não pode ser acolhido num ambiente onde reina a paz, por exemplo, numa instituição de caridade como a Mansão da Paz. Pois não porque eles não podem ser auxiliados, como eles estão com o perispírito ainda num padrão vibratório tão baixo, quando entram numa instituição de assistência, a luminosidade, pelo padrão vibratório do local, meio que faz eles encolherem, como diz aqui o texto, né? E só com sinceridade nas preces e ausência de revolta na alma é que o acesso se torna mais livre e o espírito que vem de fora da zona de sombras, como é uma região de umbral, e adentra a instituição de socorro, acaba se adaptando àquela energia mais leve que na forma de luz não o assusta, né? Vocês podem ver mesmo hoje forças policiais, aqui no Brasil nem tanto, mas no exterior tem bombas de luz, são granadas de concussão que chamam. Forma uma luminosidade tão intensa que a pessoa perde orientação. Isso acontece no ambiente de desnível vibratório, né? Onde o espírito é acostumado nas trevas, sentimentos pesados. Entra numa instituição dessa, ele encolhe, ele não consegue fazer nada, porque está anestesiado. E aí, o apelo de uma mãe, acontece um atendimento espiritual para a filha, porque ela, a filha dessa senhora que estava em prece, numa situação de evangelho no lar, estava terrivelmente envolvida por vários desses espíritos de tipo tigrino, né, que estavam na espreita, que queriam capturar aquela alma. E a prece da mãe, no Evangelho no Lar, conseguiu chegar até as alturas e uma equipe lá da Mansão da Paz foi exatamente fazer essa equalização de energias, evitando o assédio, desculpem, da menina por aqueles obsessores. Pessoal, só vamos mais um capítulo só para entre os 20, né? Só destacar mais um, que é o capítulo 16, débito aliviado, que é um homem com uma doença grave, que mesmo tendo a pessoa tinha câncer, tá? E era, naquela época, 1957 ou antes, câncer, tinha gente que evitava até falar o nome, né? Como era uma palavra maldita, vamos dizer. Quem tinha câncer não sarava. Mas ele tinha disposição de ajudar as pessoas enquanto ele tivesse vida. E no desdobramento do sono, ele foi atendido por dois médicos da espiritualidade. E essa disposição fraterna do doente, heróica, pode-se dizer,
que ele saía para ajudar as pessoas e as pernas dele estavam fracas. E aí foi mostrado que débitos do passado dele estavam sendo quitados através dessa demonstração de boa vontade. E aí, no passado, ele tinha cometido um crime contra o próprio pai, sofreu perseguições, reencarnou, viveu como órfão, aprendeu a valorizar a bênção de ter um pai e aprendeu a ajudar as pessoas. Mas contraiu o câncer, que ele envenenou o pai na vida pretérita. E aí o karma dele foi flexibilizado. Exatamente, porque ele ajudava as pessoas. Ele já tinha se arrependido do que ele tinha feito no pretérito, tinha pedido perdão e teve o perdão aceito. Aí, milagrosamente, entre aspas, o câncer que ele tinha não teve consequência. Ele continuou para frente. Então, cada dia é uma chance de se renovar. Cada oportunidade de progresso se apresenta à nossa frente. Cabe a gente aceitar ou continuar usando as experiências anteriores. Falei demais, né, Algão? Mas é hoje. 5 minutos de hora extra no feriado, acho que tudo bem, né? Então, só queria mais uma vez agradecer aí, carinho, né? Recebi um tsunami de carinho, de boas emoções aí. Até separei, ó, um coração, dois. O Hugo já tem uns 500 aí agora. Três, agora todos de uma vez aqui, ó. Coração de tiozinho, gratidão para vocês. Muito obrigado, boa Páscoa. Fiquem com Deus. Obrigado, Gão. Saúde, ó. Gengibre e limão.